O Tribunal de Justiça de São Paulo derrubou a liminar que proibia voos e lançamentos de paraquedas sobre áreas habitadas de Boituva. As atividades estavam suspensas depois que um paraquedista morreu ao cair no telhado de uma casa. Vamos conversar com a Bárbara Guimarães, que está acompanhando esse assunto e tem os detalhes. Boa noite, Bárbara. Oi, Sena, ótima noite para você, para quem nos acompanha. Essa decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi confirmada agora há pouco e autoriza que as atividades econômicas do Centro Nacional de Boituva sejam retomadas imediatamente, ou seja, cassando a liminar da Justiça que impedia, como você disse, saltos na área urbana. Nós tivemos acesso à decisão do relator Alex Zilenovski, que diz o seguinte: não haver indícios de outras fatalidades como a que se investiga no que foi pedido pela Justiça, tratando-se, portanto, de um caso isolado. Ele também afirma na decisão que as provas periciais até agora não indicam erro técnico ou de salto que possa basear a interrupção das atividades. O relator continua dizendo que os trabalhos de resgate ou periciais não foram impedidos pela região da queda, um bairro de Boituva, e conclui afirmando que a permissão de saltos não interfere nas investigações desse caso. A decisão foi comemorada pelo Centro Nacional de Boituva e também pela Prefeitura da cidade. Isso porque a operação econômica de saltos e voos em Boituva representa parte significativa da economia da cidade, que é conhecida nacionalmente e internacionalmente pelos esportes radicais. Desde o último dia 25, a cidade de Boituva estava com as atividades paralisadas e o motivo foi a morte do paraquedista Andrius Jamaico Pantaleão. Ele tinha 38 anos, era empresário de Diadema, na Grande São Paulo, e saltava na semana anterior a esse fato quando teve um problema para se equilibrar no ar e não conseguiu abrir os paraquedas. Ele caiu em queda livre por uma altura aproximada de quase 4.000 metros e atingiu o telhado de uma casa. Andrius era estudante do Centro Nacional de Paraquedismo de Boituva e realizava o 4º salto na carreira. Depois da queda, nossa equipe inclusive esteve na cidade e pôde constatar isso. Muitos moradores pediam que a Justiça fizesse algo pela segurança. A dona da casa que foi atingida nessa queda disse que estava muito assustada, mas que esse era um incidente quase esperado, porque os voos eram muito rasantes e, claro, os moradores do bairro ficavam com muito medo. Foi então, naquele período, que o delegado responsável pelas investigações, Emerson de Jesus, entrou com um pedido à Justiça que agora foi anulado. Então, qual é a decisão? O que está valendo nesse momento? Boituva pode voltar a realizar saltos de paraquedas. A previsão é que isso já aconteça a partir de amanhã, quinta-feira. Trazendo só uma retrospectiva, a Sena, Boituva entrou no mapa esse ano não só pela alegria, pela tradição dos esportes, mas também pelos acidentes. Além desse caso que a gente relatou agora há pouco, em abril, a paraquedista do Exército Brasileiro, Bruna Ploner, morreu ao fazer uma manobra durante um salto. Ela tinha 33 anos e era experiente. As investigações ainda não concluíram, mas a perícia aponta que provavelmente houve um erro humano e não um erro técnico ou de segurança nos equipamentos nem na operação da escola em que ela realizava o salto. Em maio, outras 2 pessoas morreram durante um pouso forçado de um avião que levavam paraquedistas. Muito obrigado, viu, Bárbara, pelas suas informações. Uma boa noite para você. Olha, a Justiça, portanto, acolheu os argumentos da Prefeitura e da Associação Nacional de Paraquedismo de que a evolução das atividades não interfere nas investigações sobre a morte do paraquedista e também não existe nexo causal entre essa atividade sobre áreas habitadas e eventuais acidentes.
O fato é que alguma coisa precisa ser feita realmente para aprimorar a segurança, ou pelo menos a sensação de segurança dos moradores que habitam naquela área ali na região de entorno de Boituva. Justamente porque não estamos falando sobre um acidente isolado, mas 4 acidentes apenas este ano. É claro, decisão judicial cumpre-se e não se discute, mas o argumento da Polícia Civil, do delegado que preside esse inquérito, a justiça que conseguiu a primeira liminar, foi justamente o fato de que um acidente é potencialmente mais grave quando está sob área habitada. Então, um avião que perde de alguma maneira lá, que dá uma pane, um paraquedas que não abre, qualquer erro de manobra, qualquer coisa em esportes aéreos, pode acabar caindo sobre uma moradia, uma praça, uma pessoa andando, carro, etc. É esse argumento importantíssimo que levantou a Polícia Civil. A gente continua acompanhando o caso para ver os desdobramentos dessa guerra agora jurídica.